Agora, Dr. Jerry, gostaria de falar agora sobre o tópico do mundo tóxico. O senhor falou no início do programa que o ambiente tóxico pode estar correlacionado ao autismo. Existe alguma maneira que nós podemos estar livre de todas essas toxinas? O que pode ser feito para proteger a nossa casa? Ok, então vamos falar sobre a nossa casa. A primeira coisa é o que colocamos dentro da boca, né? Os alimentos. E aí é que a gente fala das pessoas tendo uma alimentação mais orgânica possível, cultivando suas próprias frutas e vegetais. O problema aí é que você pode até ter uma etiqueta na sua fruta dizendo orgânica, mas será que ela é mesmo? Assim como com os suplementos. Então você tem que tomar bastante cuidado com as fontes. Esses mercados de agricultores são muito bons com isso. Quer dizer, você comprar nessas feiras, né, de agricultores. Eles vão dizer que é orgânico, né, mas eles não estão muito seguros disso. Mas se você conhecer as pessoas, tiver visitado essa fazenda, então pode confiar. Frutas orgânicas, vegetais orgânicos, carne de gado criado em pastos livres, galinhas caipira, por exemplo. Faça o melhor que puder, porque é muito, muito caro. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, isso aí dá uns 25% mais caro na sua conta de alimentos. Em todo lugar do mundo é mais caro. Então, definitivamente, eu teria uma alimentação mais orgânica quanto possível. E aí, quando você pensa nas frutas e outras coisas, qualquer coisa que você tenha que descascar, você não tem que se preocupar com ela. Então, um abacate, uma laranja, você descasca, né? Então, você economiza o dinheiro aí. Por outro lado, um morango ou uma maçã, provavelmente você vai ter que procurar orgânicos. Bem, todas as maçãs têm arsênico nelas. Todo arroz também tem arsênico, até os orgânicos. Então, o que você está tentando fazer aí é minimizar, porque a gente não vai conseguir eliminar os seus riscos. Isso é para os alimentos. Agora, em relação à limpeza da casa, tem diferentes linhas de produtos, né, ao redor do mundo que se especializam em ser boas para o meio ambiente e também para você. Então usamos um produto chamado Seven Generation aqui nos Estados Unidos. Esse é o nome, sete gerações. São agentes de limpeza não tóxicos. Ainda vamos usar um pouquinho de alvejante para os banheiros, porque são ambientes onde cresce mofo. Não importa quanto de outros produtos chiques você coloque nos pisos. Eu imagino que até no Brasil vocês também façam isso, né? Um país tropical. Então, coisas crescem nos banheiros. Então, tem uma substância tóxica que a gente ainda vai ter que usar, né? Que são esses alvejantes, mas definitivamente não no chuveiro, no box, né? Nessas partes. Porque aí essas outras partes a gente pode limpar bem, sem problema. Então você tem que garantir que os seus sabonetes, sabões, detergentes, sejam todos não tóxicos. A sua casa, né? Você tem que garantir que não vai comprar coisas tóxicas e trazê-las para casa. E temos até sofás orgânicos, que são caros. E também não podemos comprar coisas velhas, né, que vão vir com tudo isso. Os tapetes podem ser tóxicos, quer dizer, o revestimento neles, né, pode ser tóxico. As tintas também podem ser tóxicas, quer dizer, tintas COVs, de compostos orgânicos voláteis. A gente vai usar coisas para o piso feitas de lã, porque não é tóxico, quer dizer, os revestimentos é algo ecológico. Então, se você for construir uma casa ou reformar sua casa, você tem que pensar nos mínimos detalhes, inclusive nas coisas que você vai botar no seu piso, que sejam não tóxicas. Na nossa casa, por exemplo, a gente não tem nenhuma luz fluorescente, porque no caso são as luzes incandescentes. Então a gente prefere usar luzes LED. Talvez não sejam tão boas quanto as incandescentes, mas eu não vou usá-las. Eu não sei o que pode ter acontecido no Brasil, mas aqui aconteceu coisas bem estúpidas. Política, algo político. Então, a limpeza da sua casa, os materiais que você usa em casa, a comida que está na sua casa. E aí as pessoas falam também de desligar o Wi-Fi durante a noite. Desligar o Wi-Fi, nossa. Sim, desligar o Wi-Fi de noite. O problema para mim é que eu até desligo o Wi-Fi, mas aí diz aqui que tem o Wi-Fi de outras 15 pessoas ao meu redor. Então, mesmo que você desligue o seu Wi-Fi, a menos que você more numa fazenda que tenha de 30 a 40 acres, o Wi-Fi de todo mundo ao seu redor vai estar ali. Então não importa muito nesse sentido, né? É, sim, isso é um problema, né? Mas aí a gente pode falar aqui no que chamam de radiação eletromagnética. Certamente você não vai querer viver perto de uma torre de telefone, se você puder evitar. Essas coisas têm uma quantidade tremenda de... Parecido como se você morasse perto de uma linha de tensão.
Então, tem algumas coisas que você tem que pensar de forma estrutural quando for colocar uma torre de telefone perto de uma casa. E aí todos os vizinhos têm que se reunir e dizer, não, não coloque isso aqui. Tem uma escola aqui, por exemplo, uma escola fundamental. Então você não vai colocar isso aqui. E tem até um caso engraçado na Austrália. Uma das mães trabalha para essa empresa australiana e ela me disse, provavelmente você nos conhece. E aí eu disse, provavelmente você nos conhece. A gente colocou uma torre sua perto do nosso bairro. E ela disse, aquela era a minha torre, né? E tem essas torres aí da tecnologia 4G, 5G. Quem sabe o que vai acontecer com isso, né? Então tem algumas coisas com as quais a gente pode trabalhar e outras que simplesmente são assim. Tem algumas coisas que a gente não pode mudar, a gente é impotente e tudo mais. Sim. Você poderia recomendar algum site que poderia falar sobre isso mais em detalhes, nesse tópico, dar mais informação sobre isso? Definitivamente tem alguns. Por exemplo, em relação a construções, eu vou para um site chamado greenbuildingsupply.com, suprimentos de construções ecológicas. Quando eu estou procurando por vacinas, eu visito N de Nancy, V de Victor, I de Índio, C de Carlos.org. Eles têm todas as respostas, todos os ingredientes das vacinas e coisas assim. E eles mostram de uma forma bem equilibrada tudo isso. Se você está procurando por alimentos, então apenas procure coisas orgânicas. Veja o que é que tem na sua região e procure por coisas orgânicas o máximo possível. Você também pode procurar produtos de limpeza ecológicos também para a sua área. Pode procurar nos mercados principais da sua região. Vocês têm Amazon lá? Então vocês têm Amazon.com, né? Então você pode ir na seção de limpezas ecológicas e ver o que é que está disponível aí na sua região. Você não vai querer importar as coisas dos Estados Unidos, né? Porque vai ser muito caro. Então é assim que eu procuro pelas coisas. E aí alguém me pergunta, como é que a gente pode achar isso? Aí eu vou, por exemplo, na Amazon.uk do Reino Unido, para os pacientes que moram lá. E aí eu digo, olha aqui, esse site. Aí eu copio a URL, envio para o paciente. E aí às vezes me perguntam como é que eu posso achar, porque assim, as pessoas às vezes não sabem achar as coisas na internet, né? Mas eu consigo, então eu consigo achar em 5 segundos. Sim, é uma grande lista de afazeres, né? Muito dever de casa. Tem muito trabalho para fazer, com certeza, mas como eu disse, como é que se come um elefante na Índia? Uma mordida por vez. Então vamos começar com essas dietas sem glúten, sem laticínios. Essa é a primeira mordida. Agora, se você estiver construindo uma casa, tem que chegar no topo dessa lista bem rápido, né? Porque os empreiteiros não gostam de fazer mudanças. Mas a minha abordagem é essa. Perfeito. E mais uma pergunta final, Dr. Jerry. E quem está planejando ser mãe, qual conselho você daria para prevenir que seu filho desenvolva o autismo ou algum outro transtorno? Bem, o nível de vitamina D tem que ser medido e mantido acima dos 2/3 da faixa normal que o seu laboratório pode indicar. Eu não sei qual é a faixa de vocês no Brasil, mas para nós aqui é entre 30 e 100. Eu vi outros lugares que eram 16 até 200. Então, o ideal é você estar na faixa superior, bem perto do topo, né, conforme o seu laboratório. Não na parte do meio, porque lá na faixa diz que você está normal dentro dessa faixa. Mas eu não quero que você esteja aqui na parte inferior, mas na parte superior da faixa. Então, essa é a primeira coisa a fazer. A segunda é os seus agentes de limpeza, todas as coisas que você tocar. E não vá borrifar todos aqueles produtos sanitários na sua mão, por favor. Nunca coloque nas mãos o que você não colocaria na boca, porque as mãos vão absorver o produto e vão enviar até o seu útero. E, preferencialmente, pode chegar até no bebê. Então, não coloque coisas na mão que você não sabe o que são. É sempre uma boa ideia fazer isso. Os produtos de limpeza, tudo que tiver ao seu redor, tudo que você respire, vai terminar dentro do seu corpo. Então, você tem que garantir que esteja limpo. Quando a minha esposa estava grávida, por exemplo, quando a gente ia limpar os banheiros, por exemplo, era eu quem limpava. Olha só, o homem que fazia isso. Então, de toda forma, tomem muito cuidado com isso. Em relação às vacinas, eu não falo muito sobre isso, mas definitivamente não tome uma vacina de gripe enquanto estiver grávida. E nem uma vacina de tétano também. Não tome nenhuma vacina dessas enquanto estiver grávida. Por favor, elas não foram testadas. Quem é que faz isso, né? Durante a gestação, as grávidas têm que tratar o seu corpo como se fosse um templo. Não vão beber café, certamente não vão fumar. Elas têm que comer as melhores comidas, têm que tomar suas multivitaminas. E aí você chega e injeta toxinas no seu corpo. Quem é que faz isso? Ninguém deveria injetar toxinas numa mãe que está carregando o seu bebê. Você não pode dar nenhuma provadinha no vinho quando está grávida, certo?
Ninguém bebe vinho quando So be está very grávida. careful Então tomem muito doing that. cuidado ao I fazer think that isso, porque aí can os help resultados serão so muito much better. melhores. Você acha que é importante avaliar quantos metais pesados temos no nosso corpo? Você está That querendo dizer you durante a mean while you're gravidez? pregnant? Não. Com certeza não. Não, antes That's de a tough one ficar because, for grávida. É uma example, pergunta difícil porque, yes, por if you're exemplo, você tem que 23, fazer se tiver no 23 for anos, mas 35. não se tiver Why? Because 35. it's going to Por take you quê? 2 years Porque to vai levar chelate your 2 body, and anos now até you're você 37. limpar o seu corpo, Now you até run completar the risk of having 37 Down anos, syndrome e aí kid. você vai correr o risco de ter uma criança com But síndrome de certainly, Down. Mas certamente removing your remover as amalgams, amálgamas the silver dentárias, esses fillings in your aparelhos mouth, de is one of metal the que best estão na things sua you can do, boca, but you é a have to melhor go coisa to que a você tem a dentist who fazer. Você tem que procurar specializes um in dentista que removing seja mercury from especialista em mouth and not remover o just mercúrio anybody. desses Okay? metais, não apenas You qualquer want to pessoa. chelate Aqui a gente fala during the também de time you're agentes popping the quelantes. ovulation, but you A want gente to be nem fala chelating muito disso, during né? the Mas time of e aí você tem que removing usar esses the agentes silver quelantes aí fillings quando from your mouth. remover We'd esses love to get rid implantes of those, dentários que têm esses metais pesados. preferentially Então é uma boa ideia realmente before se livrar you get deles, pregnant, like a year or two preferencialmente before you get antes de pregnant. engravidar. Okay? Quer dizer, 1 But ou you 2 don't anos remove antes de it engravidar. while you're Mas você não pregnant. faz isso It durante a would be gravidez. Você almost deixa certainly ficar. Mas você não pode when começar you isso tão start tarde, this né? whole Por thing, exemplo, if com you're 37 37 or anos, quando by the time decidir ter you uma decide to família. have Tem a que começar family, antes. that's not the time to Porque do it. aí So the você vai sooner you perder get tempo, going, né? Certo, sim, não, informação maravilhosa. Obrigada por todas as dicas. Imagino que agora uma mãe que está planejando ter um filho tem todas as dicas agora. Infelizmente, chegamos ao final dessa entrevista. Ah, really? sério? É Yeah, verdade, é yeah, mesmo. Okay. É uma pena. Dr. Jerry, gostaria de falar algum último conselho, algumas últimas palavras antes de acabar? Yeah, Sim, sabe? because I think that when we Eu have acho que quando a children with gente tem special crianças com needs, we necessidades go depressed and especiais, we a go gente through the fica grief deprimido, process passa and por aquele everything. But processo, then né, it's de time to get to work. aflição e And I tudo, think mas aí é hora we de hear trabalhar. Eu acho que from a gente doctors escuta de that they'll muitos say, médicos, né, eles once you have a child dizerem with que autism, quando there's você no tem um cure, filho there's com nothing you can autismo, do não tem about it. cura, não You're tem you're nada a que você young, possa beautiful woman, why fazer. don't you just Você é go uma ahead and mulher have a baby? jovem e linda, por que que And você não that's vai a ter outros bunch of filhos agora? E aí é um bocado de coisa, né, que a fill gente in your loop. escuta. These kids Mas essas are not crianças não são throwaways. These descartáveis. kids are Elas human são beings that seres have the humanos com o potential to potencial recover de se at recuperar various em degrees, diferentes but níveis, recover mas and certamente certainly elas can get podem se better than where recuperar they're e at. depois ficar numa But can situação we get melhor them da qual normal a at que this se point? encontram. Será que a gente consegue fazer com That's que hard elas to fiquem say. Depends on how normais much nesse injury ponto? was É difícil de sustained. dizer, But depende de what quanta dor a parent gente would aguenta. Mas not que hope pai for ou is if you mãe have, não esperaria o God forbid, a melhor? Uma child who's situação diagnosed aqui, with Deus me leukemia. livre, uma You're criança going que, to por do exemplo, é everything you diagnosticada com can to get that leucemia, child to você vai fazer recover. tudo o que for possível So para why que essa wouldn't we want to criança do se everything we recupere. can to Então, get por our que que a child with gente não faz autism to tudo o que a gente recover? pode para que os So nossos filhos com you have to autismo get também se involved in recuperem? groups Então, where você tem working que se envolver together com you grupos share que estão trabalhando stories and juntos, facts compartilhando about what you're histórias doing. e fatos, And como é o seu caso. let's get Então, vamos smart, let's get aprender, vamos ficar educated. It's inteligente a esse not fair. respeito. I O shouldn't pessoal have to diz não é do this. I'm justo, eu mad não at the deveria ter que doctors. I'm lidar mad com at the isso. world. Tô I'm com mad raiva at dos God. médicos, tô com Okay, raiva do mundo, tô done? com raiva de Did that Deus. make you feel Ok, better? pronto? No. Isso aí So now melhorou a let's work situação do on the seu things filho? that we can do to Não? make you Então really vamos better. agora trabalhar nas coisas que a gente pode trabalhar para So melhorar a how I situação look do at seu this bebê. Então a is forma como eu encaro we isso é have que to nós walk devemos in this caminhar nesse valley vale with com our os children nossos with filhos com special needs. necessidades especiais. We A want gente to tem que walk with them caminhar com because they're eles, our porque kids são and we crianças love e them nós and as we walk with amamos. E them. a gente And tem we're que going to go through caminhar this com journey with elas. them. E a gente vai andar We nessa can jornada go through juntos. this A gente pode journey passar por essa angry at jornada com raiva everybody, de todo angry at mundo. Com God, raiva de angry at the Deus, com raiva medical dos profissionais de profession, angry at saúde, our dos doctors, médicos, de angry nós at mesmos. Nós ourselves, nos punishing punimos porque ourselves because we permitimos que isso allowed this. acontecesse. Doesn't help the kid. Isso não We're ajuda still a walking the criança, kid. ainda vamos Or ter we que can walk trilhar with toda the essa kid with jornada the juntos. attitude, Ou I'm gonna have podemos fun fazer with essa this, I'm gonna love caminhada com my a child atitude de during que a this gente vai whole se walk, this divertir whole com journey, no isso. matter what, Eu and amo I'm meu gonna bring filho him the durante very toda best essa I can caminhada, independentemente do to improve his resultado, eu chances vou of trazer o recovery. melhor que eu You're still puder walking para with your aumentar child. as chances de You have two recuperação. choices: Você ainda vai being angry caminhar or com seu doing filho. everything you Você can tem to duas fix your child. opções: ou ficar com raiva ou fazer tudo que I'm você not an angry consegue guy. para consertar o seu filho. I'm Eu não an sou um cara optimistic que tem guy. raiva. Eu sou um cara My cup otimista. O is meu copo always está half full sempre meio or cheio, more. ou até mais.
E é isso que eu recomendo, né? Parar com esse pensamento negativo e prepare o seu corpo e a sua mente para essa jornada e vamos em frente. Sim, sim, excelente, muito bom. Eu sei que todos estão muito ansiosos para aprender mais e agora temos muito dever de casa para fazer. Dr. Jerry, obrigada mesmo por De todas essas nada. dicas. Eu não tenho palavras para demonstrar o quanto eu estou grata ao Senhor, Dr. Jerry, que com essa missão maravilhosa de fazer nossos filhos melhorarem, ser mais felizes, saudáveis. Então, muito obrigada mesmo. De nada, de nada.
nos ajudar com este mundo, especialmente o que o Senhor está fazendo pelo meu filho. Espero de todo o meu coração que essas informações tragam mudanças significativas nas vidas de nossos amados filhos. E vejo você no nosso próximo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau, tchau. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém vai curtir. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Oi! Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida Conseguiu abrir um espaço na água com a sopro, a primeira vez hoje. Não é sobre tudo que eu sei, mamãe. What's her name? Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. What's happened? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. I see chocolate. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também